Fala pessoal, eu sou o professor Alex e essa é a nossa segunda videoaula sobre os conjuntos numéricos. Hoje, mais especificamente, vamos falar do conjunto dos números racionais. Na aula anterior, nós vimos o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E o conjunto dos números inteiros, que é uma extensão do conjunto dos números naturais pelo fato dos naturais não serem fechados para subtração. Isso faz com que o conjunto dos números naturais seja um subconjunto de Z, já que Z é uma extensão de N. Tá? Então, temos que Z é fechado em relação à adição, à subtração e à multiplicação, mas o mesmo não acontece em relação à divisão. Você pode observar que, dados dois números inteiros, olha, menos 12 dividido por mais 4, pode ser que o resultado seja inteiro, esse dá menos 3. Mas isso não necessariamente acontece. Se eu inverter a ordem, mais 4 dividido por menos 12, não vai dar um número inteiro, certo? Por esse motivo, eu vou ter que fazer mais uma extensão, agora uma extensão do conjunto Z. E qual vai ser o conjunto que vai suprir essa necessidade de divisão? Vai ser o conjunto dos números racionais. Ele vai ser representado pela letra Q, e ele é o conjunto de todos os números que podem ser escritos como quociente de dois inteiros. Cuidado, o denominador não pode ser zero. Ou seja, o Q é o conjunto de todas as frações P sobre Q, onde P é um número inteiro e Q é um número inteiro diferente de zero. Como é que eu observo um número, como eu vejo um número e sei se ele é racional ou não? Bom, os racionais são todas as frações. Isso, frações, 3 oitavos, menos 1 nono, 12 trezeavos, menos 25 168 avos. Opa, um negócio esquisito aqui, menos 2. Menos 2 é um número racional, menos 2 é uma fração. Olha, menos 2 não é fração, mas se você observar direito aqui, eu consigo escrever esse menos 2 de forma muito simples na forma de fração. Pronto, agora é uma fração. Ah, não está satisfeito não? Menos 6 sobre 3. Também dá menos 2. Tá? Então, apesar do menos 2 não ser uma fração, ele pode ser escrito como uma fração. Então, sim, o menos 2 é um número racional. Mas observe que isso acontece com qualquer número inteiro. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. E existem infinitas formas de você escrever um número inteiro na forma de fração. Tá? Então, os números inteiros também são números racionais. Então, até agora nós temos as frações, nós temos os números inteiros. Opa, detalhe importante que eu esqueci de falar. Se todo número inteiro é racional, então o conjunto dos números inteiros é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Está contido nele, não é verdade? Além do Z, outros subconjuntos importantes de Q são o Q asterisco, que é o conjunto dos números racionais sem o zero, o Q menos, que é o conjunto dos números racionais não positivos, Q mais são os não negativos, Q menos asterisco são os negativos e Q mais asterisco são os positivos. Além das frações e dos números inteiros, também são racionais os decimais finitos. Decimais finitos, que são números decimais que têm um número finito de algarismos após a vírgula. Por exemplo, 0,24, 1,125 e assim por diante. Todos eles podem ser escritos na forma de fração e, portanto, são números racionais também. Mas como escrevê-los na forma de fração? Isso é muito simples. Vamos ver três exemplos. Por exemplo, 0,12, como eu posso escrever na forma de fração? Bom, isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui é igual a uma fração. O numerador dessa fração vai ser exatamente esse número sem a vírgula, ou seja, é 12. E o denominador é uma potência de 10 que tem tantos zeros quanto são os algarismos após a vírgula. São 2 aqui, então é uma potência de 10 que tem 2 zeros. 12 sobre 100.
Então essa é uma representação fracionária do 0,12. Dá para simplificar e você vai ver uma representação mais simples, mas eu não vou fazer isso para nenhum dos casos que vai aparecer aqui, tá? 3,25. Escreve o número sem a vírgula, é 325. Esse é o numerador, 325. Sobre uma potência de 10 que tem dois algarismos, dois zeros, porque aqui tem dois algarismos depois da vírgula. Então é 100, dois zeros. Que também dá para simplificar. Tá? Mais uma vez, o numerador vai ser esse número sem a vírgula, 8.125. E o denominador, uma potência de 10 que tem 1, 2, 3 algarismos. Então é 1000. Essa é uma representação decimal. Certo? Além dos decimais finitos, também são racionais as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São decimais infinitos, ou seja, são números decimais que têm um número infinito de algarismos após a vírgula. Porém, existe uma repetição, existe um período. Por exemplo, esse número aqui, 0,222, você está sempre repetindo 2, 2, 2. Isso significa que 2 é o período, ele vai se repetir indefinidamente. Aqui você tem 5, 5, 5. Aqui você tem 25, 25, 25. 13, 13, 13. Todas as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. A gente vai ver vai dividir em dois casos para ficar mais fácil. Esse aqui é o caso em que você tem uma dízima periódica simples. O período ele começa logo após a vírgula. Tá? Estão vendo? Então essa aqui é uma dízima periódica simples. Essa aqui já não é uma dízima periódica simples, porque o período ele não começa logo após a vírgula. O período aqui é 3, ó, e ele começa depois que aparece esse número 2 aqui. Esse número 2 aqui é o antiperíodo. E essa dízima periódica aqui é chamada de dízima periódica composta. Certo? Então vamos trabalhar com esses dois casos. Primeiro, o caso da dízima periódica simples. Como escrever a fração que representa essa dízima, que é chamada também de fração geratriz da dízima. E a estratégia é a seguinte. Em primeiro lugar, 0,2222 pode ser escrita nessa forma mais simplificada aqui, onde a gente coloca uma barrinha em cima do período. Certo? Então, ó, esse 2 é o período nesse caso específico. Qual vai ser a fração? Como é que vai ser a fração que vai representar esse 0,22222? A fração vai ser uma fração em que o numerador ele vai ser o período e o denominador vai ser um número formado por noves. Quantos noves? Tantos quantos são os algarismos do período. Então aqui no numerador eu tenho só o período, e o período nesse caso aqui é 2. Embaixo eu tenho tantos noves quantos forem os algarismos do período. O período só tem um algarismo, então é um 9 só. Tá? Fechou? Essa é a dízima periódica. Letra B. 0,252525. Vamos escrever na forma simplificada. Com período abaixo de uma barra. Vai ficar o quê? 0,25 barra. Isto é período dividido por tantos noves quantos são os algarismos. 1, 2 do período, né? 1, 2. Próximo. 3,121212. Aqui tem um número misto. São 3 inteiros mais 0,12 barra, que é 0,121212. Isso é a mesma coisa que 3 inteiros e 12 sobre 99. Por que 99? Porque são dois algarismos após a vírgula. Vou abrir uma exceção, vou simplificar esse, tá? Vou dividir aqui por 3. Aí nós vamos ter 3 inteiros, 4,33. Multiplica, depois soma. 3 vezes 33, 99, mais 4, 103 sobre 33. Tá? Essas são as simples. As compostas, como vão ser? Mais uma vez, escreve na forma simplificada.
tá? Essa aqui está na forma simplificada. O 2 é o antiperíodo, o 7 é o período. E como será a fração? A fração vai ser composta por numerador e denominador, claro. Mas o numerador vai ser uma subtração, vai ser uma diferença de dois números. Quem são esses dois números aqui? A diferença desse número todinho aqui, ó, desse número todo, esquece a vírgula. Esse número todinho, ou seja, 27. Menos esse número todo menos o período. 0,27 menos o período. Então vai ser só 0,2, que é 2. E isso aqui vai ser o quê? 25 sobre tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O período só tem um algarismo, né? Então, um 9 só. E tantos zeros quantos são os algarismos do antiperíodo. Só tem um algarismo, então só um zero. Dá para simplificar, mas eu não vou fazer não. Mais 5, deixa eu escrever na forma simplificada. 5,235. Olha, 35 vai ficar repetindo, então o período. Como vai ser? Tudo 5,235 menos tudo menos o período. Então é 52. Sobre tantos 9 quantos são os algarismos do período. 1, 2. 1, 2. E tantos zeros quantos são os algarismos do antiperíodo. Só tem um algarismo antiperíodo. Então é só um zero. Isso vai me dar 5.183 sobre 990. Tá? E o próximo? Mesma coisa. Escreve na forma simples. 1,31222. Então aqui uma barra no 2. Tudo 1, 3, 12 menos tudo menos o período 131. Isso sobre tantos 9 quantos são os algarismos do período. 9, né? Só tem um algarismo período. E tantos zeros quantos são os algarismos do antiperíodo. 2 zeros. 1, 2. E isso vai me dar 1181 sobre 900. Beleza? Então, os racionais são as frações, os inteiros, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Fechou? Até a próxima, pessoal.